Segunda-feira, 2 de setembro, um bom mês para você. Está começando mais um Giro de Notícias, aqui no canal do TF. Estádio Newton Santos estará no Pro Evolution 2020? Mudança física de Matheus Fernandes no Palmeiras reacende dúvidas sobre estrutura do Botafogo. Marcinho improvisado? É o que o Botafogo pode ter. E os amantes do futebol virtual terão neste mês de setembro o lançamento das duas maiores franquias do gênero. O Pro Evolution será lançado no dia 10 de setembro, já o FIFA, seu concorrente, no próximo dia 27. A Konami, ela tem trazido para o mercado latino-americano o maior número de times, tem dado uma moral para o nosso mercado, para o nosso futebol. E isso é algo que todo mundo está gostando. Muitas equipes brasileiras começaram a ter um contrato de exclusividade com esta marca japonesa. E isso trouxe para o torcedor do Botafogo uma dúvida, que eu já trouxe acho que 2 ou 3 vídeos falando a respeito disso. Mas como nós estamos próximo ao lançamento, muitas dúvidas ainda acontecem. Por exemplo, quais jogadores do Botafogo estarão no Pro Evolution 2020 ou no FIFA 2020? A resposta em relação ao FIFA é que os jogadores continuarão genéricos. O Botafogo negociou com esta franquia apenas a utilização do uniforme. Conversei com o PH, o coordenador de negócios do Botafogo, responsável pelas assinaturas de contrato. E ele vai falar com exclusividade aqui no canal do TF um pouco por que o Botafogo não assinou com uma exclusividade com a Konami e quis se manter em relação à FIFA. PH, por que o Botafogo ficou nas duas séries? Seja bem-vindo ao canal do TF. Thiago, o Botafogo vai estar presente sim nos dois jogos, né? Tanto o FIFA quanto o PES. A gente preferiu, diferente de alguns clubes aí no Brasil, a gente preferiu não optar por exclusividade com nenhuma das duas plataformas, em razão da exclusividade, da visibilidade, né? A Konami hoje enxerga a América do Sul como um mercado importante. Eles têm se aproximado cada vez mais dos clubes brasileiros, mas a gente não pode desconsiderar a exposição que o FIFA nos dá, né? É ainda o jogo mais vendido no mundo, de futebol, no caso, né? E só no ano passado eles venderam mais de 16 milhões de jogos, então a gente não pode desconsiderar a participação do Botafogo numa plataforma com tanta visibilidade. Nós teremos o estádio Newton Santos no Pro Evolution deste ano? Sobre o Newton Santos, infelizmente esse ano a gente ainda não vai ter, mas como eu falei ainda, esse ano a gente começou a se aproximar bem dos representantes da Konami aqui no Brasil e a gente está trabalhando muito para que já na próxima edição o estádio Newton Santos, que é um grande orgulho, né, para a nossa marca, da imponência para o Botafogo, ano que vem a gente vai trabalhar firme para ele estar licenciado também e o torcedor alvinegro, não só alvinegro, mas o torcedor de qualquer parte do mundo poder conhecer um pouco do nosso estádio de maneira diferente, vamos dizer assim, né? Obrigado, PH, pela participação aqui no canal do TF. Então é isso, o Botafogo não terá o estádio Newton Santos neste ano, mas acontece uma negociação visando o próximo ano em relação à franquia. A gente abre um parênteses, né? Porque já foi falado, se acontecer mesmo a Botafogo SA, tudo que é relacionado a futebol, no caso, futebol profissional, base, futebol feminino e também esportes de futebol, o Botafogo vai dar uma prioridade. E isso deve acelerar até mesmo o fechamento de um contrato para 2021, para o PES 2021, em relação ao estádio Newton Santos. Ficará muito legal, será muito legal para a marca Botafogo ter o seu campo, seu belíssimo estádio nesta franquia. Que, olha, tem gente que gosta. Aí outro ponto também. O Botafogo tentou há alguns anos, mesmo com a saída do mercado brasileiro do FM, tentou fechar um acordo, de repente sendo o único clube do Brasil que estaria nesta franquia. Mas não houve um acerto com a SEGA. Mas, pelo que eu pude apurar, o Botafogo novamente vai buscar um contato com esta marca, que é a dona do Football Manager, outro jogo que particularmente eu sou até mais fã atualmente em relação a ele do que ao FIFA e ao Pro Evolution Soccer. Quais jogadores do Botafogo estarão no Pro Evolution 2020? Imagens cedidas
pela AF Gameplays, que colocou com exclusividade a listagem do Alvinegro. Vamos a eles! Então essas são as informações a respeito dessas franquias que todos gostam. Então quero saber de você, qual jogo que você mais gosta? PES ou FIFA? Antes da segunda notícia aqui do canal do TF, inscreva-se no canal, deixe aquele like marotaço, peço que vocês sempre compartilhem nos seus grupos WhatsApp tudo o que acontece aqui no meu canal. E ontem, na partida em que o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0, algo impressionou os torcedores botafoguenses. A diferença física de Matheus Fernandes atuando na equipe palestrina. Quando esse jogador atuava no Botafogo, ele era o famoso chassi de grilo, magrelinho, sem porte físico. No Palmeiras, o jogador ficou um tempo sem atuar, parece que ganhando massa muscular. Isso foi nítido na partida em que a equipe de São Paulo perdeu para o rubro-negro. Isso abriu aquele debate. Cadê a condição física do Botafogo? Cadê a condição da base do Botafogo? Cadê a estrutura do Botafogo? Não tem. Foi o que eu trouxe aqui em primeira mão. Depois vários sites começaram a replicar o que eu falei aqui da entrevista com o Manuel Renha. Isso deu uma repercussão muito legal. Isso é bom que está todo mundo aqui acompanhando o canal do TF. Sobre a falta de suplementação, sobre a falta de material certo para as divisões de base do Glorioso. E você vê o Matheus Fernandes, que teve no Botafogo durante um tempo, chega na equipe do Palmeiras e tem essa mudança física, essa mudança na carcaça, são dois jogadores. Você pega ele na época de Botafogo e ele na época de Palmeiras, cara, é assustador. Então, o Botafogo precisa mais do que nunca que aconteça a profissionalização. Muitas perguntas acontecem relacionadas por que o Botafogo não é capaz de colocar um menino de 17 anos no profissional. O Vasco colocou um de 16 para 17, no caso do Thales Magno. Por causa disso. O Vasco, apesar de todos os problemas, possui uma estrutura para base superior à do Botafogo. Quase 4 milhões a mais por ano de investimento nessa categoria. Se colocar o Flamengo, praticamente o dobro do que o Botafogo gasta com as suas divisões de base. Então, o Botafogo precisa do Botafogo S.A. que aconteça realmente, porque só assim o Glorioso teria como disputar de igual para igual com seus rivais aqui no futebol brasileiro. Por enquanto, o Botafogo só pode olhar e questionar o que está acontecendo. Na partida do último sábado, em que o Botafogo perdeu por 3-2 para o Internacional, teve um ponto positivo, que foi a colocação de Marcinho atuando no segundo tempo na segunda linha de 4, jogando praticamente como um atacante pela direita, quando o Botafogo fazia um 4-3-3 ofensivo. Ele deu um passe para o gol do Diego Souza na cobrança de escanteio e fez o segundo gol do Botafogo na peleja, sem contar que ele participou de praticamente todas as movimentações ofensivas naquele jogo. Marcinho é um jogador que foi criado nessa posição. Marcinho era meia ofensivo e foi recuando até virar um lateral direito, um lateral com uma qualidade ofensiva muito interessante. No ano passado ele foi um dos líderes em relação a assistências e neste ano ele estava num momento bem complicado. Depois da Copa América cresceu e virou, na minha humilde opinião, o segundo melhor jogador do Botafogo após a parada, atrás de Gabriel, que na minha humilde opinião é o melhor jogador do Botafogo neste ano. Com isso, o Botafogo ganhou uma opção naquele setor. Tem o Fernando de lateral direito, que é irregular, e também tem a chance de colocar até mesmo o Marcelo atuando ali, fazendo até um híbrido de zagueiro ou lateral direito. O Botafogo poderia fazer uma inversão tática, às vezes jogando com Marcelo, Carly e Gabriel e liberando o Marcinho, fazendo ali como um ala e fechando como um zagueiro no esquema com 5. São as opções que o Botafogo pode ter, até mesmo com a fragilidade do seu elenco. Mas a colocação de Marcinho nesse setor, até que o Botafogo consiga contratar alguém que está tentando
uma conversa lá com o Internacional para ver se acontece a liberação de Neilton ou Potker, ou de ambos. Enquanto isso não acontece, Marcinho deveria, pelo que eu acho, continuar sendo testado neste setor. Esse foi o Giro de Notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like. Se vocês não gostaram, deixe o dislike. Se você estiver aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, é muito importante. Estamos com quase 32 mil inscritos. Vamos tentar bater 40 mil neste mês? É difícil, mas eu conto com vocês. Sei que vocês estão juntinhos aqui comigo todos os dias no canal do TF. Compartilhe no seu grupo do WhatsApp, é muito importante que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Estou de capa, links aqui na descrição do vídeo. O conteúdo do canal é bom. Mais tarde tem novo vídeo aqui pra vocês. Tamo junto e aquele abraço.